A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Estou agora logo no comecinho da parte 6. Alguns chamam de capítulo, né? Capítulo 6. Eu prefiro chamar de parte 6, capítulo Transformações. Essa passagem começa com algumas perguntas sobre o tempo, né? Que é o tempo, um mistério inessencial e onipotente. Não é o objetivo desse vídeo, mas já que eu li, interessante, inessencial, você consegue viver tranquilamente sem entender o que é o tempo, né? Não tem problema nenhum. Embora você não entenda explicitamente o que é o tempo, você não tem problema nenhum em estar dentro dele. Então há um entendimento profundo de experiência do tempo. E por causa disso ele é onipotente, né? Ele está em tudo quanto é lugar. É uma questão extremamente importante. Bom, mas não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é o seguinte. Uma condição do mundo dos fenômenos, um movimento, e aí ele começa com algumas explicações. Sai dessas explicações, continua a história, às vezes ele volta para essa questão do tempo. Na verdade, o que eu quero aqui é alertar para um perigo muito comum quando a gente lê um livro. Então, eu estou lendo algum livro, eu não entendo essa história do tempo, eu vou lá, procuro alguém, procuro um comentário, procuro um livro, artigo, que vai me dizer alguma coisa sobre o livro. Por exemplo, sobre essa passagem, sobre o tempo. Só que aí pode acontecer que esse artigo ele pegue um ponto específico e crie toda uma teoria enorme. E às vezes isso é válido, às vezes não, depende da pessoa que está escrevendo um artigo, né, etc, etc. Mas lembre-se, e esse é o meu alerta, lembre-se que você vai se afastando do livro, né? E tá tudo bem fazer isso. Às vezes você pode parar o livro. Eu gostei tanto da questão que eu vou passar anos da minha vida investigando sobre o tempo, né? Vou ler o Ser e o Tempo do Heidegger, vou ver o que sei lá, os outros filósofos falam sobre isso, o Santo Agostinho, etc. E depois de 30 anos eu volto a ler o livro, sem problema nenhum. Mas você tem que ter consciência que você está fazendo isso, né? Porque se você não quiser perseguir aquela questão, e se você quiser ter o livro como base, você tem que saber o ponto de parar e voltar, né? Muitos comentadores às vezes não sabem o ponto de parar, né? Por exemplo, o que mais acontece hoje em dia, tem uma injustiça social ali no capítulo 3, né? E o crítico literário vai interpretar a obra inteira pelo viés da injustiça social. Por que eu estou usando o exemplo da injustiça social? Porque é moda, né? Esse tipo de crítica, né? A crítica social, na verdade, aqui é para dizer o quanto que sei lá, as pessoas são oprimidas, etc, etc. Se pega uma chave interpretativa e se aplica a todo o livro, e dessa forma você diminui o livro, né? Na minha opinião, eu acho que eu já comentei isso com vocês, acontece isso com o livro Of Mice and Men, do Steinbeck, né? Então, diversas críticas desse livro falam que é sobre como os trabalhadores foram oprimidos, né, durante a depressão de 29, e como, né, ali a gente vê o preconceito e a exploração, etc, etc, etc. E assim, você lendo o livro, se você lê sem, e aí que volta o meu alerta, sem esse viés interpretativo que outras pessoas colocaram em cima do livro, você vê que é uma questão, sim, mas é uma questão menos que secundária, né? Tem, nesse livro em específico, se você já leu, tem a questão do destino, né, inexorável, a questão da parceria, a questão da irmandade, a questão da tristeza, a questão da fraqueza moral dos personagens, né? Os personagens ali, por exemplo, só para você ver como é que é prejudicial você se entregar demais para uma chave interpretativa. Os personagens ali,
eles não têm força moral para vencer, embora eles tenham algumas chances de vencer aquele ambiente, né? A partir do momento que você coloca a chave interpretativa e diz que tudo é opressão social, os personagens são só pessoas ali que estão sendo oprimidas e pronto, você simplifica a obra. Então, com o tempo a gente vai adquirindo essa capacidade de ver quando que a interpretação está indo longe demais. E aí a minha sugestão, como que você treina isso? Não é estudando muita teoria. Isso que é o importante, não é estudando muita teoria. É lendo muita literatura. Muita literatura. A proporção por anos e anos e anos e anos, na minha opinião, se você é um amante de literatura e quer levar essa coisa mais a sério, a proporção deveria de ser lá, sei lá, se você não tem nenhuma hora, vamos supor que você só seja interessado em literatura, então a proporção deveria ser 80, 85% literatura pura e 15% tudo o resto. Crítica, teoria literária, história da literatura, 15%, né, todo o resto. Para você não correr o risco de fugir da realidade. E aí, eu venho para o meu segundo conselho, que é o conselho quando as pessoas leem muita filosofia e vem a explicação de alguns aspectos da realidade, mas não param para pensar na realidade em si mesma, na experiência que ela tem no dia a dia. Ah, peraí, o cara tá lendo lá a filosofia, o Nietzsche tá falando não sei o que, mas peraí, mas é assim mesmo? Quando que eu vivi isso daqui? É como se eu voltasse ao livro, só que nesse caso o livro é a vida inteira, né? E então, isso também, na minha opinião, é extremamente perigoso, né? Então você lê livros e mais livros e mais livros e mais livros e mais livros, mas você nunca presta atenção na verdade, na realidade, dentro da qual você já vive, né? Bom, mas isso é outra área. Para nós, só tenhamos em mente isso daqui, né? Então, se eu leio, e eu sei porque alguns alunos meus de literatura fazem assim, se eu leio um capítulo do Of Mice and Men, desculpa eu estar falando em inglês esse título que eu não lembro como foi traduzido, mas se eu leio um capítulo do Of Mice and Men e procuro 10 vídeos e leio 3 artigos e vejo mais não sei quantas palestras sobre Of Mice and Men, eu estou invertendo a ordem das coisas. Eu teria que ler todo ele, talvez ler ele algumas vezes, pensar sobre ele, mergulhar dentro dele, para depois ir lá muito moderadamente pegar dicas sobre ele, né? Além de ler livros sem pensar nada sobre o livro. Só ler o livro e absorver e mergulhar dentro daquela realidade.